Pode ir retirando as crianças. Quero falar para o MIB que amanhã eu quero também que tenha MIB amanhã com as crianças. E começamos ontem o nosso chamado aqui, queridos. Começamos ontem com o pastor Edinaldo. Já recebemos ontem de Deus, recebemos muito de Deus. Eu creio que temos mais para receber essa noite, mais ainda de Deus. E também, queridos, amanhã. Todo mundo está me escutando aí, querido? Diga para o teu irmão que está ao teu lado amanhã. Amanhã tem mais. Vamos quebrar essa tradição aqui, amados. Pelo menos entre nós aqui na Ebenezer. De que segunda-feira não pode ter culto, coisa parecida. Nós estaremos aqui amanhã novamente com o pastor Edinaldo. Às 20 horas. Amém? Diga para o teu irmão. Você está convidado a estar aqui amanhã. Às 20 horas. Você vai para o teu trabalho e você vai voltar a receber, se renovar, se encher da presença e da glória do Senhor. Amém, queridos? Então não esqueça, amanhã à noite nós estaremos aqui novamente. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, amém? É um prazer estar aqui com vocês, né? Alguns irmãos não tiveram aqui ontem. Eu sou Edinaldo Santos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou membro e pastor lá na Igreja Nova Aliança. E trago um abraço da igreja da cidade para vocês, sobre a vida de vocês. Sou casado com a Rafaela, pai da Ana Alice, a gordinha mais linda do Brasil. E está sendo muito bom. O pastor falou certo, eu não cobro nada. A próxima vez eu só vou cobrar a chimia.
Só isso. Queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Queria, antes da gente começar a ministração, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Pai, ministramos cura agora sobre as pessoas. Habilidade de cura, unção de cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como teu Espírito trouxe esse discernimento agora. Veias sejam desentupidas nesse momento. Rins voltem a funcionar. Senhor, pés voltem a andar. Olhos comecem a ver agora. Ouvidos comecem a ouvir. Há poder na unidade do teu corpo. E eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus agora. Que volte, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Estabilidade do corpo. Pessoas que estão doentes, ó Pai, agora. Em nome de Jesus. Pessoas que familiares estão em casas com viroses, doentes agora, Pai. Sejam levantadas em nome de Jesus. Teu Espírito levante essas pessoas agora. Nós cremos no teu divino poder em nome de Jesus agora. Agora nós damos um comando a toda a enfermidade agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto. Alguém chegou aqui sentindo dor? Quem chegou sentindo dor, levanta a mão. Você está sentindo alguma coisa ainda? Faça o que você não podia fazer. Faça agora, pela fé. Faça o que você não podia fazer. Quem ainda está sentindo dor, levanta a mão. Não fique com vergonha não vou bater em você. Ainda está sentindo dor? No pé? Amém. Nós abençoamos o pé do teu filho, Deus. Agora, volta ao normal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volta ao normal. Seja curado, em nome de Jesus. Seja curado, sim, Deus. Sim. Agora, Pai. Em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer. Está doendo? Amém. Glória a Deus. Amém. É uma habilidade. Aquilo que muitas vezes nós caracterizamos como cura, a palavra nos ensina que a unção, ela não é isso que a gente acabou de sentir. Isso é a graça de Deus, é a misericórdia, é um beijo do Senhor. A unção é a habilidade para operar uma função. Por isso que os homens de Deus eram ungidos, para que que passasse sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e vinha na orla das vestes. Essa unção vai trazendo habilidade sobre os outros. Amém? Eu vou fazer um negócio aqui que senão eu esqueço. Eu já disse meu nome, né? Porque geralmente eu prego e esqueço de dizer o meu nome, de onde eu sou. Eu venho meio empolgado, a gente está nesse ambiente, né? Irmãos, eu trouxe alguns materiais. Tem um CD ali chamado Este é o Seu Tempo, é de um amigo nosso, um irmão, lá em Natal, chamado Fábio Miranda. É um CD muito bom. O Fábio foi um cantor do mundo. Ele cantou muitos anos, é do Rio de Janeiro, mas mora muitos anos em Natal. E lançou esse CD, um CD muito bom. Custa apenas R$15. Encorajo você a comprar lá na lojinha, tem poucos. Esse CD aqui, Primeiros Frutos, é do Wellington Filho, um amigo nosso. E esse CD, ele não tem preço. Você vai dar o que você propõe no seu coração para você ofertar no ministério dele. Não tem preço. Quanto é? Eu não sei. Quem vai dizer você, ok? Se você quiser dar 10, 5 reais, nada. Se você não tiver nada, dizer eu quero levar, você pode levar. Tá bom? Certo? Essa é a forma como o Wellington trabalha. A gente faz uma conferência todos os anos em Natal chamada Despertando para o Reino. E eu trouxe um DVD que foi a ministração do pastor Leandro Vieira, um amigo nosso, lá de Curitiba. Uma mensagem muito boa, foi numa tarde de sábado. E tanto o DVD, são 6 kits só que tem, que é o DVD com esse CD aqui, que é um MP3 de ministrações com a banda 9 Graus, que teve com a gente lá em 2014. Então aqui tem acho que umas 3 horas de adoração. Você pode pegar, botar no seu carro. É um momento muito bom. Vocês já conhecem os meninos de 9 Graus, né? Mas aqui é algo bem exclusivo, que foi da conferência, que foi um ambiente lá muito bom. Custa apenas R$15 o kit. Tá? Se você quiser comprar no cartão, a gente também tem a possibilidade. Ok? Bom, se você quiser adquirir, fique à vontade. Irmãos, ontem eu comecei a falar sobre os remanescentes para o tempo do fim. E eu hoje acho que não vou demorar. Eu sempre digo que isso não significa nada, né? Esses dias eu tenho dormido pouco. E eu antes da ministração assim, eu me sinto bem cansado. Mas na hora que eu pego o microfone, parece que vem um negócio assim, pastor.
Eu não aguento. Assim. Também veio umas 3 pessoas profetizar para mim aqui, oraram por mim, o pessoal põe a mão, e eu recebi, cara, tô forte. Agora eu tô cheio, amém? E eu gosto da liberdade que o Espírito tem nesse ambiente, isso é muito bom, né? Vocês estão se consolidando, consolando uns aos outros, profetizando. Quem tem salmo, tem hino, né? Isso é muito bom, cara, esse ambiente da presença, isso é muito importante vocês prosseguirem nisso, ok? Isso é muito bom mesmo. E eu acredito na expectativa do Espírito para nós nessa noite. Nós estamos vivendo dias bem pontuais para nós, né? Como nação, como povo de Deus. E ontem eu comecei a falar um pouco sobre esses remanescentes para o tempo do fim. E é isso que nós estamos vendo. E eu vou iniciar, os irmãos que não tiveram ontem, depois vocês assistem na internet lá, os irmãos gravaram. Eu falei um pouco ontem, vou só esboçar rapidinho. Ontem eu falei sobre a Igreja Triunfante de Jesus. Daí eu falei sobre troca de autoridade. Quem entendeu ontem a troca de autoridade? Né? A gente passou um pouco de Gênesis, explicou um pouco dessa troca de autoridade. E agora eu quero falar sobre cooperação para cumprimento da promessa, ok? Para que as promessas de Deus sejam cumpridas, Ele convoca seus filhos a cooperarem, isto é, uma resposta, obediência ao que se crê. Para o eterno não será legal mais caminhar com pessoas que queiram somente serem seus servos, trabalhadores apenas. Mas Ele criou uma rede de amigos, de filhos que cooperam com o seu desejo e faz o seu serviço por amor e gratidão ao que lhe foi feito na cruz. Então nós temos que cooperar com o Senhor para cumprir o nosso sacerdócio. Muitas vezes Deus te dá uma promessa. Existia uma promessa em Joel capítulo 2 que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sim? Ok? Então Joel capítulo 2, o Senhor vem com uma promessa através do profeta Joel que seus filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos e os vossos velhos irão o quê? Sonhar. Veja que coisa intrigante, velho não tem esperança. Ele não sonha, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui, a gente precisa, para até vocês mesmo, para vocês conseguirem avançar mais no reino, precisa haver a cura de gerações. O que é a cura de gerações? Essa promessa de Joel capítulo 2 explica bem interessante. Que você olha para essa promessa de que os filhos eles vão ter visões, né? Os jovens vão ter visões, e os velhos eles vão sonhar. Velho não tem esperança para sonhar, por isso que ele não sonha. Eu vou morrer, já estou perto de morrer e acabou-se. Porque Sara rejeitou, na verdade não rejeitou, não creu na promessa. Tua mulher, ela vai ter filho, e ela riu, porque ela não acreditava. A mulher tinha mais de 80 anos, cara, que é uma mulher de 80 anos. A coitada não tinha nem mais menstruação. Não vou engravidar. No natural, né? E por isso que a cura de gerações é importante. Por quê? Porque muitos anos, nós como corpo, passamos tempos brigando uns com os outros. Nós não acreditávamos no sonho dos velhos porque eles não compartilhavam com a gente. E o jovem, quando chega, ele recebe a pior paulada que ele pode ouvir de um mais velho. Você chegou aqui agora, cara. Fica sentado aí, eu já trabalhei muito. Não dá certo. Não faça assim. Eu nunca gostei de ouvir, eu sempre fui intrigado ouvindo isso. Porque o velho é o que deveria me dizer assim: pô, que legal o seu sonho. A sua visão é tremenda. Vamos orar. Vamos aqui buscar o Senhor, vamos entender isso. Ele deveria me introduzir e não me frear. E porque eu não acredito no sonho dos velhos? Porque os velhos não têm tido esperança para sonhar. Então a geração precisa de cura. Aí você vamos lá para aquela mulher do fluxo de sangue, se lembra dela? Ela passou quantos anos gastando tudo que possuía? Alguém lembra? 12 anos, gastando tudo que possuía. Ela foi ferida aonde? Na sua intimidade. A igreja de Cristo foi ferida na intimidade com falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Ela foi ferida por esses homens, foi ferida em sua intimidade. E ela vive o lance de... O irmão está aqui, que massa, cara. Lembrei, você disse que ia vir só amanhã. Suas filhas, que bênção. Eu sou meio assim, eu paro. Desculpa. E... Estava falando o quê? Sim, a ferida da intimidade. Então, vejam só, a mulher gastou por 12 anos para encontrar cura. Sim? Veja só que antes
de Jesus saber disso, essa mulher ela queria ser curada. Antes dela ser curada, ela já estava declarando a palavra da cura. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. E ela toca na orla das vestes. O judeu usava um corbã, que é uma corda que fica em volta da sua roupa. E o corbã, ele ficava rastejando. Ela tocou no corbã dele. E o Senhor disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: lógico, né? Tem umas 3.000 pessoas aqui, meu filho. Todo mundo está ali tocando. Ele falou: não, mas de mim saiu poder. Quando ele se vira e olha para a mulher já tem aquele contato. Cara, fui eu. A Bíblia diz que o sangue estancou na hora, irmãos. Ela foi curada instantaneamente. Na hora, ela foi curada. Por quê? Porque ela declarou: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ela já foi com a palavra da fé. Ela não foi dizendo: se ele fizer uma mandinga, me mexer para lá, para cá, rodar em meu redor, eu vou ficar curado. Não. Aí o interessante foi o seguinte, que antes de acontecer isso, Jesus conversa com Jairo: minha filha está muito doente, eu acredito que se você for na minha casa, ela vai ser curada. Ele disse: tá bom, eu vou. Só que no meio do caminho, Jesus tinha que curar uma geração doente. Para a geração mais nova ser liberta e curada, ele tinha que curar uma mulher de 12 anos que estava gastando tudo. Então antes dele sair para encontrar a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue toca nele. Para que os jovens aqui, eles possam se destravar, os velhos precisam ser curados. Precisam voltar a sonhar, para a gente ser um corpo. Vocês estão entendendo? Para a gente ter esperança, para você olhar para a visão do mais novo, né, e dizer assim: cara, nós vamos investir em você, você vai. Precisa haver a cura de gerações. Se não houver a cura de gerações, a igreja ela vai continuar caminhando dessa forma. Caminhando de que forma? O ciclo de oraçãozinho é para as velhinhas que não tem o que fazer em casa, né? Nós gostamos de trocar a responsabilidade, gostamos de trocar o nosso ofício, gostamos de trocar o nosso serviço. E aí nós vamos vendo o evangelho indo pelo ralo, e nós não conseguimos cumprir aquilo que Jesus nos mandou sobre coletividade do corpo. Então, para a gente introduzir nessa questão de cooperação da palavra profética, a palavra diz que o Senhor, quando se apresentou aos seus discípulos, antes deles subir, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Foi ou não foi? Atos capítulo 2, eles estão todos reunidos em um só propósito. No dia de Pentecostes, estavam adorando e buscando a face de Deus, quando do céu veio um som. Para que aquela palavra profética se cumprisse na vida deles, eles tiveram que cooperar com Deus. Precisamos cooperar com Deus. Deus me deu uma promessa de que eu vou ser um juiz. Aí o cara não sai de casa para estudar. Ele quer por osmose receber o diploma de direito. E o concurso ele vai passar assim. Ele vai chegar lá na prova, ele vai fechar os olhos e vai ser igual a Allan Kardec, o que aquela disse. Vai marcar lá e vai ser aprovado. Não, querido, você tem que cooperar. Amém? Deus tem uma promessa para você viajar para as nações. O cara não estuda nem a língua que vai, irmão. Vai chegar lá fazendo o quê? Igual um brasileiro que foi para os Estados Unidos querendo o sonho americano, etc. Aí o cara está numa empresa, né, numa rede de fast food, ele vai lá, posso sentar? Já sentei, né? Aí ele vai numa rede de fast food, o dono sem querer se trancou dentro do banheiro. E ele em inglês pedindo tudo ao cara. Começa a pedir, o cara botou tudo. Cartão de crédito, comanda, tudo, menos uma faca. Ele estava pedindo uma faca. Ele colocou tudo debaixo da porta, menos a faca. Por quê? Porque ele não entendia nada da linguagem. Então, Deus te promete levar para uma nação. Aí você nem diz assim: cara, eu vou começar a estudar sobre tal nação. Aí eu tenho promessa de ir para a Europa. O cara só sabe I love you. Como disse Chicó, é moreno em francês. Quem já assistiu o Alto da Compadecida? I love you, a menina disse: o que é isso? Ele moreno em francês. O cara não sabe nada, não entende, né? Então a gente precisa cooperar com o Senhor. Irmãos, eu recebi uma promessa que seria pastor, eu era muito novo. E eu sou meio doido nisso, eu já começo a projetar na minha mente como seria esse futuro.
Só que eu gemo de preguiça para orar e ler a Bíblia. Eu gemo. Meu pastor disse que ele vai orar morrendo. Ele diz assim, eu gosto muito de dormir. Eu evito de dormir muito, porque eu gosto muito de dormir. Eu gemo de preguiça. Tenho uma certa facilidade de aprender. Mas isso às vezes eu uso de artifício para dizer assim, não, eu aprendo tão rápido. Você tem ideia, eu não consigo ler um livro inteiro. Porque assim, quando chega na metade eu já entendi o final, aí eu vou na última. Eu não disse? Ia terminar assim. Teve alguns livros que eu li, irmão, todinho. A Bíblia foi um deles. Pai, você quer castigar seu filho? Meu pai me castigou assim. Ele dava muito trabalho, ele me botou para ler a Bíblia todos os dias e fazer um resumo do capítulo que eu lia por dia. E foi assim que eu li a Bíblia inteira. Se quer dar um castigo a seu filho bom, é esse. Entendeu? Aí eu aprendi a fazer a leitura dinâmica. Eu ia lá. Qual o resumo? Eu vou criar algum resumo aqui. Mas assim, isso eu comecei a aprender a palavra muito assim. Eu nunca fiz um curso de teologia, porque eu vivi num tempo onde eu olhava para os teólogos e eu não via vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma história de um serial killer. O cara matador dos Estados Unidos, da Inglaterra. E ele foi, eu me esqueci o nome dele. E quando ele foi ser julgado, levado para o corredor da morte, aí o capelão estava lá lendo a Bíblia, recitando os versículos bíblicos. O cara chegou diante do capelão e disse assim, se eu visse vida no que você está dizendo aí, eu andaria de joelhos toda a Inglaterra glorificando a esse Deus. Era mais ou menos assim que eu via os teólogos. Os caras estudavam, mas não tinha vida. Os caras liam tanto, mas não exalava nada, irmão. Eu só via a igreja brigando mais por prédio, por não sei o quê, e etc. E vinha o perdido para a igreja, ao invés dele entender a graça, ele saía dizendo assim, eu não estou preparado para ser crente. Porque ser crente é muito difícil, irmão. Eu não gosto desse termo, ser difícil ser crente, eu não acho, tá? Vocês podem dizer assim, pastor, por que não? Mateus 11, 28. Venha sobre mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? O jugo se colocava em cima dos bois, para que ele pudesse ser conduzido no caminho. Esse jugo é o evangelho. Tomai sobre vós o meu ensino, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Em Efésios fala que nós fomos salvos pela graça, não pelas obras, para que a gente não se gloriasse nela, pelas quais Deus preparou as boas obras. Não fosse salvo. Efésios capítulo 1 diz que não fomos salvos por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras, pelas quais Deus já preparou para que andássemos nela. Querido, não preciso fazer nada, só obedecer. Você acha difícil isso? Sabe por que a gente acha difícil obedecer? Gálatas 5, regrinha de 3. O espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito. E os dois, eles são opostos uns entre os outros. É por causa disso. Mas eu quero te encorajar a entender uma coisa hoje. Eu tinha um vício muito grande na minha adolescência. Eu fui introduzido muito cedo em algumas questões sexuais. Eu tinha vício em masturbação. E eu não sabia que era pecado. Vieram me dizer depois, a igreja com seus tabus. Vieram me dizer, eu disse, rapaz, eu já achei bom. Desculpe aí, eu vou ter que lutar agora. Passei muitos anos lutando. Você pode dizer assim, pô pastor, mas não era, eu era viciado, viciado mesmo. Isso fazia muito mal a mim. Fez tanto mal que no início do meu casamento eu tinha problema de ejaculação precoce. Imagina uma esposa lá querendo cultivar das bodas, E o cara lá, meu filho, meu velho, difícil. E eu fiquei, meu Deus, cara, eu passei anos orando por isso. Orando para ser curado disso, pastor, eu orava. Dizendo, não, Deus. Olha, para mim, casamento é 50% é sexo, cara. Se não tiver sexo, não tem aliança. Sexo é aliança, irmãos. Sexo não é só despejar, como dizem em Pernambuco, o queijo que está na sua cabeça, não. Você tem que, é amor, meu irmão. Tem que ter sexo. Casamento tem que ter sexo, tem que ter amor. Tem que ter verdade, olhar nos olhos, revirar os olhos, meu filho. É sério.
E ainda de chamar de marvado. Se não tiver isso, querido, na casa, na família, eu estou fugindo do esboço, mas eu vou entrar lá, tá? Eu estou crendo que é importante liberar isso. Porque tem muito adolescente, né? Será? Tá bom. Mulheres que não chegam ao clímax da relação, né? Vocês estão entendendo, né, gente? É que a gente fala assim, tem adolescente, os adolescentes de hoje, irmão, né? Mas mulheres que não chegam ao clímax da relação, que o homem só quer se satisfazer o seu prazer e não pensa na sua parceira. Tem muitas mulheres que estão até hoje, nunca tiveram essa experiência. Então, irmão, ajuda a tua mulher. E eu digo à mulher, uma palavra diz, o corpo do homem é para a mulher e o corpo da mulher é para o homem. Vocês precisam ter mais, não é aquele lance assim de deitar na cama e bora. Não, meu irmão. Eu não estou sendo Cláudio Duarte, não, só estou indo pelo Espírito. Mas isso é muito sério. Eu estou falando uma coisa que se nós permanecermos como tabu, nós vamos ter esse problema demoníaco que está na palavra, que diz que os últimos dias, Mateus 24, vai ser como nos dias de Noé, casa descasa, casa separa. Aí o pessoal está casando e trocando de casamento como quem troca de roupa. Influenciando as lideranças agora. Vamos aceitar, né? Porque a gente não pode perder o dízimo. A irmã deixou aquele cara, um pobre coitado, andar de bicicleta, agora está com cara de Hilux. Venha. Né? Muito casa e descasa. Eu estou casado, irmãos, faz 8 anos que minha mulher me atura. Sempre fui aberto ao diálogo, sempre permiti que minha esposa conversasse comigo. Eu me lembro que com 1 ano de casado eu era muito ignorante, muito grosso. E ela chegou para mim e disse, olha, meu filho, 1 ano de casado, a DR do 1º ano. Foi bem assim, tem um cara no trabalho que está me tratando muito bem. Eu disse, não, eu não nasci para isso não, minha filha. O que é que a gente tem que mudar aí? Não, eu amo você, Deus me livre. Nada. Eu disse, não, vamos mudar isso aí. Ela disse, olha, você é grosso, você é ignorante, você não me trata bem, etc. Eu falei, tá bom, não é para mudar? Vamos mudar. Amava minha esposa, eu entendi o propósito do casamento e tudo, irmãos. Tive que mudar mesmo. Entendeu? Tem que fazer isso, cara. Eu disse, não nasci para isso não, meu filho. Deixa para lá. Por que eu estou falando isso? Nós temos que cooperar para as coisas caminharem bem. Isso é cooperação. Eu estou falando que a gente fica pensando assim muito no transcendental, né? Espiritual, como é que eu vou cooperar? Meu irmão, se você não consegue cooperar em coisas carnais, imagine se eu falar para vocês de espirituais. É por isso que eu estou falando das carnais, para a gente poder entrar nos espirituais, né? João capítulo 3, quando o Senhor fala com Nicodemos, os meus filhos espirituais lá disseram, vamos fazer um jejum? Todo mundo lá em Natal é fit agora, todo mundo come batata doce, frango, essas coisas assim, todo mundo é fit. Aí um filho falou assim, disse, para mim ficar sem comer de boa. Eu disse, então esse não é teu jejum, cara. Eu disse, corta aquela série de TV que tu gosta de assistir. Cara, foi como se eu tivesse dado uma enxadada no pescoço dele. Eu disse. Aí o Senhor na hora me respondeu, disse assim, se eu estou falando para vocês sobre coisas carnais e vocês não entendem, imagine se eu falar sobre coisas espirituais. Se na nossa carne nós não conseguimos ficar sem um pouquinho de WhatsApp, de internet, de Facebook, de seriados, para ter um tempo com o Senhor. Imagine se a gente for falar de coisas espirituais. É por isso que a igreja está engessada. A igreja precisa despertar, acordar para o seu ofício. Amém? Então, se nós não conseguimos funcionar nesse negócio tão simples, naturalmente, nós não vamos funcionar no reino do Espírito. Ok? Então, precisamos cooperar com o Senhor para que as palavras proféticas, elas venham acontecer em nossa vida. Então, vocês entenderam, ok? Não vou perder mais tempo nisso. Acredito que os irmãos... Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 24. Mateus 24 é um texto bastante conhecido e muito pertinente para falarmos hoje. Mateus 24, 1 fala
Tendo Jesus saído do templo, acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Não tenha vergonha de dizer misericórdia, não. Ok. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Para lhe mostrar as construções do templo, ele porém disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engana. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Haverá o que? Guerras e rumores de guerra, problemas. Aí Jesus, assim, para confortar a gente, diz assim: não é o fim. Aí todo mundo está tendo guerra, Jesus está chegando. Tá não. Certamente, versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das... Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O tempo do fim é prenunciado através do gemido da criação. Que gemido é esse? Abra lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, neste processo de dores, se levantarão os remanescentes. Eles serão os precursores da mensagem da volta do Messias, através da pregação do Evangelho do Reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a criação está gemendo. Quando você está vendo, querido, terremotos, guerras, rumores de guerras. Vocês viram o terremoto agora do Equador? Os irmãos viram? A terra está gemendo em dores de parto. Muitos lugares a terra se abrindo no meio, coisa muito feia, horrível. Muita chuva, catástrofes naturais. Isso é uma parte da criação que está gemendo. A outra parte da criação está gemendo com falta de justiça. Nós estamos vivendo um tempo agora de muito desemprego no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo também. Muitos problemas. Principalmente com os governos de ditadura. No Oriente Médio nós temos um problema que é um câncer naquela sociedade. Onde os homens sempre administraram o povo com mão de ferro. E a criação está gemendo. Estamos vendo o crescimento cada vez mais da iniquidade. O amor de muitos se esfriando. Estamos tendo prazer em compartilhar nas nossas redes sociais os bandidos que são pegos nas ruas e espancados até a morte. Nós estamos tendo prazer nisso. Estamos tendo prazer em falar com os cidadãos armados,
temos que ter armas em nossas casas para defender as nossas famílias. O que eu vou ministrar vai ser muito forte, mas me ame, tá? Estamos tendo um grande prazer nisso, cara. Pastor, o senhor é ativista de esquerda? Não. Sou um pregador do Evangelho do Reino. Eu quero te explicar algumas coisas hoje, tá? Acabamos de ler em Mateus 24 que nós seríamos mortos, odiados. O maior medo do povo de Deus é de morrer. Não sei se vocês ouviram, teve um relato, não teve aqueles 21 coptas, os 21 caras do Egito que eram cristãos e foram decapitados? Se lembram? Somos a nação da cruz, aquela coisa toda, virou meme, rede social, bababá. Todo mundo é a nação da cruz, né? Só não vai pregar o evangelho, mas é a nação da cruz. Então, a mãe de um dos caras, houve uma entrevista que foi numa rádio local, e o cara foi entrevistar o irmão de um dos caras que morreu, de dois caras. Ele falou: ah, você é irmão de uma das pessoas? Não, sou irmão de dois. Como é que você está se sentindo? Ele disse: olha, nós estamos muito felizes, porque esses homens do ISIS, do Estado Islâmico, nos deram a oportunidade da nossa família entrar no reino de Deus como mártires do Evangelho. Cara, pelo amor de Deus. Oh Jesus, que povo crente. E o povo que acha que é crente é aquele que sobe no monte, que marcha, que não sei o quê. Cara, que resposta o cara deu, irmão. Ramassoro Kotiará. Aí foram falar com a mãe dele, perguntaram assim: o que a senhora tem a dizer a esses caras do Estado Islâmico? Se vocês vissem eles passando na frente da sua casa, minha vontade era de abrir a porta e colocar eles para sentar à mesa e falar do Evangelho para eles. Nossa, pelo amor de Deus. Enquanto a gente tem medo de receber um mendigo para botar ele para comer, com medo dele roubar nosso relógio, nosso celular, cara, ela queria receber um cara que degolou a cabeça do filho dela. Os 2 filhos. Nós estamos morrendo de medo. O diabo, ele é muito inteligente, né? Ele instaura o caos. Em Natal teve um tempo desse, uma noite de caos muito grande, porque a segurança pública está horrível lá. O maior presídio da cidade é um queijo suíço, ele tem buraco para todo canto. Que é duna, né, meu velho? Duna. Lá o barro é mole, então qualquer buraquinho, qualquer colher, o cabo está traçando, né? Tinha que jogar, era muito concreto embaixo, aí eles iam demorar. Mas aí foge um, foge outro, está tendo muito assalto, arrastão, matando um, matando o outro. Está horrível. Teve uma noite que assim, os caras foram para a rua, queimaram um ônibus, colocou um caos na cidade, todo mundo morrendo de medo, correndo para suas casas, todo mundo tendo aquele temor. O diabo vem com caos. Aí no outro dia está todo mundo lá dizendo: a nossa solução é ter uma arma em casa. A nossa solução agora é todo mundo fazer curso de tiro e a gente poder ficar feito The Walking Dead. Agora todo mundo atirando, porque o outro, todo mundo é zumbi agora, né? Quem assiste esse tipo de série entende o que eu estou dizendo. Vamos matar zumbi. O cara lê um livro, como matar zumbi. Eu vou dar um murro na sua cara, sua besta. Besteira, matar zumbi. Aí o crente lê isso, mas quando aparece uma manifestação do demônio, ai, eu tenho medo. Cruz credo. Né? O cara quer matar o zumbi, mas tem medo. Meu Deus. Nós estamos tendo prazer em divulgar essas coisas, querido. Eu acho que a manifestação do amor através de nós é a solução para um povo que sofre. Jesus disse em João capítulo 17: se vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente eles verão que vocês são meus discípulos. Antes de Jesus ir embora, ele disse isso: se vocês amarem uns aos outros, eles vão ver que vocês são meus discípulos. A gente sempre fala mais amor, por favor, mas a gente não está disposto a dar a outra face. Nós estamos morrendo de medo. Aí um exemplo vem de um povo que nunca teve Bíblia, tão livre como nós temos. Um povo que nunca tinha liberdade para adorar. As mulheres não podiam nem vestir roupa direita, as coitadas, aquele lençol por cima.
Mas pessoas que estão tendo encontro com Jesus Cristo estão deixando o Estado Islâmico para servir ao Senhor e dizendo assim: eu morrerei por esse cara. Sabe por quê? Porque ele soube que um dia ele morreu por ele. E nós estamos morrendo de medo. A gente precisa de arma em casa. O pessoal não crê tanto que ainda bem vamos morar no céu. Então por que estão com medo de morrer? Eu tenho pena de morrer. Não, sério, sério, tenho pena. Porque eu sei o que Deus tem na minha vida. Então eu tenho pena de morrer e não fazer o que Ele quer que eu faça. Mas se Ele disser que eu vou morrer, é porque Ele quer, né? Eu não posso dizer o eterno. Eu não vou fazer que nem aquele rei, eu me lembrei agora, não sei se foi Ananias. Ele disse: ei, me dê mais um créditozinho aí. Aí deu mais 17 anos, se não me engano, de vida. 13 ou 17, alguma coisa assim. Eu só digo que eu tenho pena. Eu digo a minha esposa: eu tenho pena, porque eu queria continuar fazendo. Eu acho que eu estou num momento legal agora. Eu queria continuar fazendo isso. Mas ao eterno pertence tudo. Então, mas eu estou falando, queridos, é porque nós vamos começar uma nova eleição. E muitas pessoas vão querer voltar nos políticos que principalmente defendem o armamento e etc. Eu acho que nós temos que desarmar a sociedade com a sofisma do anticristo. Primeira coisa que nós precisamos desarmar a sociedade é esse negócio de que a gente pode fazer qualquer coisa, somos livres, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser. A gente tem que desarmar a sociedade desse entendimento. Nós temos que trazer uma santidade e pureza como estilo de vida. E não como forçação de barra para o cara pensar que ele é crente por causa de roupa que ele veste ou aquilo, ou isso, ou aquilo que ele faz. Estava falando ontem que Jesus ele trouxe uma revelação tremenda sobre o desejo de Deus em João capítulo 4 para a mulher que pela sociedade menos merecia receber aquela palavra, uma prostituta. Vocês não vão adorar em qualquer lugar, vocês vão adorar em qualquer lugar, não somente em Jerusalém nem em Samaria. Vocês vão me adorar em qualquer lugar. Era uma prostituta. E meu irmão, ninguém ouvia a prostituta, mas aquela mulher teve um encontro tão grande com a glória do Senhor que os homens da cidade receberam a indicação dela e foram atrás de Jesus. Vocês entendem o poder disso? Mulher que não era nada, não era ninguém perante a sociedade, só um encontro real com a glória de Deus para poder fazer isso. Então nós estamos com esse desejo, né? Hoje volta Game of Thrones. E eu vejo todo mundo: oh, vai ser massa, vai voltar Game of Thrones. Uma série assim, além de demoníaca, ela é bem depravada, é horrível. Não vou perguntar quem assiste para não queimar teu filme, irmão. Mas tá todo mundo compartilhando. Nossa, vamos. Semana passada nós estávamos lá, 21 dias de jejum. Ninguém compartilhava, pastor. Entendeu? Mas vai lançar guerra civil, filme, etc. Nós queremos participar. Vida hedonista, né? Nós queremos comer e beber. Nós queremos só isso. Em Mateus 24 explica que os últimos dias serão como nos tempos de Noé. Comiam e bebiam. Hedonismo, estilo de vida, de glutonaria, só de festa. Não sei se aqui acontece, mas lá em Natal acontece muito. O cara tem disposição para tudo. Para festa no fim de semana, comer carne, churrasco. Não tanto quanto os irmãos aqui, mas aquele churrasquinho, espetinho pequeno, mas come carne, come muito feijão. Aí de noite tem preguiça de se reunir com os irmãos para adorar o Senhor. Estilo de vida hedonista. Pensa em si próprio, trazer a comida para si. Casavam-se e davam-se em casamento. Não temos mais pudor. A gente faz agora do casamento o que a gente quiser. Porque se não está dando certo, é porque não tinha que acontecer mesmo, né? É porque não ia ser legal. Então pronto, agora vamos descasar. Agora cada um arrumar outro. Cara, pelo amor de Deus, nós precisamos mais de Jesus. Precisamos de mais encontro com a glória de Deus. Sabe para quê? Para que a gente diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Eu tenho 28 anos, não tenho cara, mas eu tenho, né? Eu tive um encontro com o Senhor, eu tinha 17 anos. Eu estava me drogando quando eu tive um encontro com Deus. E naquele momento, me drogando, eu e um amigo, a gente ficou numa nóia tão grande assim que meu coração começou a acelerar, comecei a ter um ataque cardíaco. Eu vi as coisas rodando e o cara na minha frente, ele endemoniou, ele começou a rir da minha cara, começava a rir. Mas ele ria muito de mim. E, cara, foi assim, nossa. Por isso que eu não acho difícil ser crente.
Jesus sentou do meu lado. E ele disse assim: filho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Escolhe hoje. Ou você desce nessa vala, que a gente estava usando droga em frente a uma vala. Ou você desce a essa vala e vai embora para o mundo e morre. Ou você vem e dá as mãos e caminha comigo. Cara, eu era o gadareno que Jesus atravessou um rio. Ele foi lá e, cara, tem um gadareno ali. Foi lá em Recife. Ele disse: cara, vem andar comigo. Meu irmão, não tem como dizer que é difícil, cara. Como é que eu posso dizer que é difícil ser crente? Se ele foi lá onde eu estava. Se ele foi aonde você estava. Se ele visitou você. Se ele te visita até hoje. Não tem como a gente dizer esse Deus que é difícil servi-lo. O problema é a nossa mentalidade que não foi mudada. É necessário uma metanoia. Do grego, metanoia, mudança de entendimento. Nós precisamos viver como a geração de Daniéis. Você pode anotar aí, não vai dar para a gente ler muita coisa, para eu não demorar muito. Daniel capítulo 1. Quero falar agora mais sobre essa geração de precursores. Daniel capítulo 1 explica algumas coisas bem interessantes sobre a vida de Daniel. Israel veio cativo para a Babilônia. Nabucodonosor começa a administrar. E ele pede que venha à presença dele os jovens que eram intelectuais, conhecedores da lei, conhecedores da ciência. Sabe, os caras inteligentes, os cabeçudos do povo. Manda vir esses. E a palavra diz que 4 deles foram escolhidos porque eram o melhor entre todos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês conhecem mais como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nome de Daniel era Beltesazar, mas esses nomes não eram o nome deles. Eram os nomes dos deuses babilônicos que foi dado a eles, né? Mas o nome original deles não era esse. Então, a geração de Daniel. Primeira coisa, quando Daniel foi instigado a uma questão lá, que eles tinham que assistir diante do rei, como eles foram escolhidos como melhores. Assistir diante do rei, eles estavam no palácio trabalhando para o rei, servindo a ele. Então ele podia comer da mesma comida que o rei comia. Entendeu? Então, a Bíblia fala que Daniel, capítulo 1 de Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Veja que coisa interessante. Daniel decide não se contaminar. E muitas vezes nós, por conveniência, nós abraçamos muitas coisas que o mundo nos oferece, só para não deixar ninguém intrigado. O versículo 4 aqui de Daniel capítulo 1 diz que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 8 diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. O chefe dos eunucos, que era o responsável por ele, disse: olha, não posso fazer isso. Daniel falou: eu não vou comer, nem os meninos que estão comigo. A gente não come dessa comida, eu queria não comer. Ele disse assim: não, mas não pode, porque o pessoal vai ver que vocês vão ficar bem diferente de aparência dos outros. Vocês vão ficar magrinhos, os bichinhos não vão comer carne, né? Não vão comer a comida que o rei come, então não vai dar certo para vocês. Aí Daniel faz uma proposta, diz: ó, experimente 10 dias. Deixe 10 dias acontecer e você vai ver o que vai acontecer mais na frente. Se não der certo, você decide, aí você faz o que você quiser com a gente. Dali vem os veganos, né? Os vegetarianos. Mas só foi 21 dias. Depois ele, a chuletazinha, a picanha. Daí eles comem só legumes, as frutas, as verduras e tomam água.
Diz a palavra que eles tinham uma aparência melhor do que os outros caras que comiam carne todo dia. Comia coxinha, pastel, sanduíche, né? Como vocês dizem aqui. Comia só o que faz bem para o coração e para as artérias. E o cara ficou com uma aparência melhor do que a dos outros. Outro segredo sobre a geração de Daniel é que Daniel, ele tinha um costume de sempre dele. Ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. 3 vezes. Na história, você pode ler todos os livros de Daniel, você vai entender que Daniel, Nabucodonosor teve um sonho perturbador, e ele era bem bonzinho, né? E Deus chamava o cara de meu servo. E a gente tem medo de Dilma, né? Ciro, ele dizia meu ungido. Enfim, não vou falar sobre escatologia, vamos lá. Eu esqueci, ó. Peraí. Mas, sim, orava 3 vezes ao dia. Tem um irmão aqui que está se acabando de rir de mim. Ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele tem aquele sonho perturbador, aí Nabucodonosor disse assim: se vocês não... Veja que coisa interessante. Ali se começou o ministério profético da forma como acontece hoje. Eu não sei quem tu é, mas Deus está dizendo isso sobre tu. E você sonhou isso e aquilo é outro. Entendeu? Teu CPF é não sei o que lá. Foi ali que começou, deixa eu te explicar. A palavra conta a história que o cara teve o sonho. Aí ele, muito esperto, Nabucodonosor, e muito mal, ele disse o seguinte: manda chamar os magos, esses cabos aí que ficam comendo da minha comida, gastando do meu dinheiro, né? Esse sanguessuga aí, vem aqui, meu filho. Revele o sonho que eu tive. E os caras, mas diga. Ele disse: não, vocês têm que revelar o sonho que eu tive. Vocês não são magos? Vocês não sabem? Vocês não batucam, não sabem tudo aí, meu filho? Vamos, me explica. Ele disse: olha, não existe ninguém. Os magos disseram assim: não existe ninguém na terra que pode fazer isso, cara. Somente os deuses. Ele disse: olha, ou você revela aí, ou senão vai morrer tudinho. E os caras não conseguiram fazer essa revelação. Aí um decreto do rei sai que deveria degolar todos os magos do palácio. Matar todo mundo. Daniel escuta isso e diz: epa, peraí. Não, meu filho, a gente não veio aqui para morrer não, na mão desse cara. Vai lá e fala com Ananias, Azarias, os outros irmãos. Reúne, ó, vamos orar aí, porque Deus precisa revelar a gente aqui um negócio, cara. Imagino eu que eles se reuniram, começaram a orar, que a palavra explica que depois explica no capítulo 1, que ele recebeu a revelação, e ele disse assim: agora pode me introduzir lá para o rei que eu vou dizer. E ele vai à presença de Nabucodonosor, traz a revelação do que, meu irmão, ninguém sabia, só o cara sabia. Aí ele vai e revela tudo que o cara sonhou. Ele disse: rapaz, esse menino aí já é o homem do Google, né? Esse sabe tudo. Esse cara recebeu a bola de cristal, o cara recebeu uma revelação. Aí, uma coisa que acontece é que muitos crentes pentecostais querem, né? De destaque. Está lá em cima e o outro embaixo, né? Ele foi destacado entre como o maior de todos os sábios. Daniel recebeu esse destaque. Por receber esse destaque, os outros magos tinham muita inveja de Daniel. E eles tentaram tramar algo para destruir Daniel. O que aconteceu com Daniel antes dele ir para a cova dos leões? Aconteceu o seguinte: que os caras no Senado, é bem a nossa realidade, criaram uma lei debaixo dos panos, sem Daniel saber, para que essa lei viesse à tona, que ninguém adorasse a outro Deus a não ser ao Deus do rei Nabucodonosor, instituiu a imagem, etc. O que aconteceu? Os caras lá, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram à imagem. E mandaram o quê? Manda queimar os caras. Vamos ver o nível de maldade. Os homens que foram levar a lenha, os cabas já estavam morrendo quando chegavam na boca do fogo. Quente. Quando os caras entram, aí os irmãos pentecostais, eita. Aí o mistério começou, né? Porque quando entra 3 caras, aparece mais 1, 4 homens na fornalha. Cara, que tremendo, irmão. É muito sério. Entrou 3 caras. Irmão, os caras que levaram eles para botar os caras no fogo morreram. E os caras estavam lá dentro dançando. Um dia será uma só canção.
cara estava adorando a Deus lá. E o rei disse assim, não pode, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele vai e diz, não, ninguém vai adorar outro Deus a não ser o desses caras. Não tem como. Esse Deus é tremendo, o que ele fez aí? Mas no Senado começou outra lei para destruir Daniel. Porque eles viam na janela algo que Daniel fazia. Orava 3 vezes ao dia. Instituíram outra lei para que ninguém orasse a outro Deus a não ser ao Deus que Nabucodonosor adorava. Aí ele vai e diz assim, aí os caras tramaram a lei e disseram, Daniel está lá, 3 vezes ao dia a gente passa, o bicho está lá, orando a Yahvé. Que conversa é essa? Não, ele tem que orar para Exu. E aí ficou nessa briga. Aí vão lá, aquela coisa toda. Trazem Daniel. E o rei, cara, o rei sentiu porque Daniel foi o cara para Nabucodonosor. Ele disse, não, ninguém pode adorar outro Deus a não ser de Daniel. E o rei passou a noite, cara, orando por Daniel. Dizendo, olha, Daniel, que o teu Deus te ajude, cara. Que o teu Deus te socorra, porque foi lançado na cova dos leões. Dos gatinhos, né? Porque quando chegou lá no outro dia, os cabas estavam tudo mansinho. E Nabucodonosor ficou feliz porque não aconteceu o que queria. O que eu quero ilustrar com tudo isso? Um estilo de vida de que não se prostra a tudo que a sociedade coloca como padrão. Foi lançado um padrão, vamos adorar isso aqui. Ele, não, a gente não vai, cara. Mesmo que a gente leve paulada, mesmo que a gente seja lançado no fogo, nós vamos ficar aqui. Vamos ficar firmes. Não, mas vocês vão morrer. Tudo bem, a gente morre. E o mais interessante de Misael, Ananias e Azarias é uma resposta que ele dá ao rei. Vocês vão ser lançados. Espero que o Deus de vocês aí socorra vocês. Ele disse, mesmo que ele não nos socorra, mesmo assim nós não nos prostraremos a essa imagem. E quantos de nós, queridos, pagamos uma bolinha, não sei como chama aqui, para não levar uma multa? Né? Eu estou apontando para o irmão não, tá? É que eu gosto de escorar nele aqui. Quantos de nós? Quem aqui nunca comprou um CD pirata? Não levanta a mão. Quantos de nós entregamos a autoridade para Satanás, dizendo, política não é para o povo de Deus, política é para o mundo. E aí, irmãos, nós estamos aí, carga tributária altíssima, vivendo um caos na sociedade. E engraçado é os que estão na rua também pedindo o que seja, justiça, mas não tem justiça nenhuma porque os caras estão roubando. Ou seja, querido, Deus ele trouxe a vergonha do país para dizer assim, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam conhecer a Deus. Mas eles vão conhecer a Deus por quem? Por nós. Fracos, pecadores, indignos, mas justificados mediante a graça. Porque eu posso dizer assim, Deus ele vai usar você, e você vai dizer assim, não, mas não estou pronto. Não, Deus não procurou prontos, Ele procurou pessoas que queriam andar com Ele. Até os que se achavam prontos diziam assim, não, quero caminhar contigo. Ele dizia, não, cara, você não vai conseguir caminhar comigo, fique aí. Aí chegava para o cara que já estava trabalhando há meses lá, arrancando o peixe, ei, venha, larga tudo aí, vamos embora. Não, Deus não procura desocupados, Ele está procurando pessoas que estão funcionando mesmo. Quando Deus me chamou para o ministério, que eu tinha receio por N coisas assim, de assumir o ministério pastoral. Mas quando eu entendi que todo mundo vive na dependência de Deus, até os concursados na minha cidade estão recebendo atrasado, mas não era todo mundo estável, não acabava esse dinheiro. Eu falei, meu irmão, todo mundo depende do Senhor, concursado, quem não é concursado. Ou seja, como diz em Gênesis, enquanto houver noite e dia, haverá sementeira e colheita. Então eu vou ser a semente que o Senhor quer que seja. E me lancei, sem reservas. Mas tive que aprender, irmãos, qual é a geração que eu vou ser. Que tipo de geração nós somos? Somos como Daniel, que preservava a sua vida no Senhor, que ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos não têm medo, param em qualquer lugar, se abaixam lá, meu velho. Estão lá orando, estão orando. Não, mas a gente pode orar em qualquer lugar. Não tem problema com isso. Mas aquela oraçãozinha michuruca de 2 minutos.
Não é tempo, não é questão de tempo, é questão de fé, de verdade. Verdade que entra e transforma. Verdade que vem assim e dá aquela gastura em mim e diga assim: eu quero deixar isso e eu vou. É sobre essas coisas que eu estou falando para a gente. São verdades que você vai dizer assim: eu vou deixar isso que eu achava que era certo e agora eu vou viver pela verdade de Deus. É mais ou menos isso. A geração de precursores são pessoas dessa forma. Quando João Batista desabilita o templo e vai para o deserto, ele se encontra com a tribo chamada de essênios. Vocês nunca queriam ser dos essênios, né? Cara, a comida deles era ruim. Eles comiam o pão deles era o pão assado no sol. O pão deve ser ruim, e só a cebola, como diz lá em Pernambuco, deve ser ruim que só. Os caras comiam gafanhotos, mel silvestre, não se alimentavam de carne, eram bem radicais. Mas sabe o que é que eles guardavam? Eles guardavam as escrituras. As escrituras estavam com os essênios. Então hoje o Senhor está falando para nós o seguinte: nós podemos ser até um povo radical aqui em Porto Alegre. Podemos ser um povo diferente, mas Deus está confiando algo a vocês, para que daqui comece a brotar e jorrar para a cidade. E eu estava falando ontem sobre regiões celestiais. De madrugada eu acordei, visitado pelo Espírito Santo, e uma visita também do espírito imundo querendo me incomodar para não dormir, porque nós estávamos falando sobre regiões celestes. O pastor compartilhou de que aqui no Brasil é referência em relação ao candomblé e etc e tal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Se nós entendemos o poder do sangue de Jesus, não vai ter batuque, não vai ter nada. É o sangue. É o sangue da cruz. E quando você tiver esse tipo de visita, não tenha medo de orar, se prostrar e dizer: Deus, o que está acontecendo? Eu quero saber o que é que você quer falar comigo. Eu me lembro uma vez minha esposa grávida, e minha esposa queria muito engravidar, muito. Orava, intercedia. E o diabo vinha com muita confusão na mente dela. Um dia eu entro no quarto, eu vejo um espírito imundo na cama, perto dela. E eu sou meio afoito assim. Quando eu entrei no quarto, eu disse: bora, sai daí, sai daí. Em nome de Jesus, vá-se embora. E aquele vulto preto sumiu. Quando sumiu, ela acordou atordoada. Aí eu coloquei a mão nela e comecei a orar. Ela já estava sem esperança. Eu botava a mão na barriga dela para orar, para ela engravidar, e ela tirava a mão. Que já estava, não engravidava e etc. Sabe o que é que trancou a minha esposa de engravidar? Um perdão que ela não liberou sobre uma liderança que a gente teve e nos oprimiu muito. Quando minha esposa chega, a gente estava no consultório de fertilização. E a mulher disse lá: olha, você não pode engravidar, mas vamos tentar mais uma vez. Se dentro de 3 meses você não engravidar, você volta aqui que a gente vai tentar uma fertilização in vitro. Rafaela disse assim: olha, se Deus for me fazer engravidar, Ele vai fazer de forma natural, não vai ser dessa forma. Primeiro, irmão, porque era 7.000 conto a primeira. Falei: Deus não está nesse negócio não, meu filho. 7.000. Eu ri. Você não quer dar entrada no carro não, filho. Aí, mas ela saiu muito triste. A gente foi, eu tinha uma moto aí, pelo direcionamento do Espírito, o Senhor me falou para a gente ir lá no templo, onde nós congregamos, o nosso pastor estava lá. E ela chegou lá e disse: olha, pastor, converse com essa menina aí, que ela está mal hoje. Aí ela desabou, começou a chorar, começou a contar. O pastor Gilberto olhou para ela assim e disse: tá bom, vamos orar. Aí disse assim: tem alguém, aí foi logo na veia, tem alguma coisinha aí guardada, minha filha? Aí ela começou a despejar de uma palavra que ela recebeu, e isso foi muito feio. Foi diante da congregação, uma fofoca que aconteceu, e ele amaldiçoou o ventre dela. Disse que ela só engravidaria quando ela aprendesse a amar os adolescentes da igreja. Cara, foi uma loucura assim. E foi com ela e com uma amiga dela que recebeu essa palavra. A amiga dela não recebeu essa palavra, e com 2 meses a coitada engravidou já. E ela não queria engravidar. Engravidou.
Mas a Rafaela que queria receber a palavra, ficou no coração dela. Aí o pastor disse, olha, você vai dizer o nome dele todo, e você vai liberar ele sobre perdão. E ela ficou, né, irmãos, enrolando ali 5 minutos. Deus, tu és bom, né, o Senhor é maravilhoso. A coitada não conseguia liberar. Quando ela colocou para fora e começou a liberar o perdão sobre aquela pessoa, automaticamente ela mesma teve uma visão e viu um ultrassom. Irmãos, minha esposa fez mais de 20 testes de gravidez. Mais de 20. E ela começou a sentir algo diferente. Quando ela foi para o trabalho um dia, que ela chega lá e ela pede um exame quantitativo. E ela olha para o exame e não entende. O que é isso? Ela diz, não, você está grávida, já fazem 3 semanas que você está grávida. Só porque, irmãos, prisões na alma levam você cativo por anos. Quando ela liberou o perdão, o Senhor operou a bênção. Então, querido, não guarde mágoa. Não guarde rancor. Sabe por quê? Eu quero te explicar algo bem prático agora. Porque nós muitas vezes nos achamos mais dignos do que alguém. E achamos que o outro, eu vou ver se você é digno do meu perdão. Lembre-se da cruz. Você estava condenado à morte. E ele não perguntou se você era digno de ser perdoado nele. Ele perdoou, ele pagou o seu preço. Então quando você pensar em perdoar alguém, lembre-se de quem te perdoou. Não, irmão, não foi uma pessoa muito ruim, não. Não importa a sua conduta, importa era a sua condenação. Você estava condenado e você foi liberto por causa do sangue. Você foi amado pelo Senhor. Você foi livre por causa da cruz. Então agora você ama o outro, você perdoa o outro por causa da cruz. Não por causa da sua conveniência, não por causa de você mesmo. Você ama o outro por causa da cruz. Saia desse cativeiro hoje. Saia dessa vida parasita hoje. Porque você não libera perdão. Libere perdão sobre filhos. Libere perdão sobre ex-relacionamentos que você guarda até hoje. Abençoe, irmãos, e vá em paz com todos. Nós precisamos liberar. É simples. É só você querer. Aleluias. Nós precisamos nos posicionar que qual geração nós seremos. Qual geração que nós vamos ser? A geração do oba-oba, a geração somente dos eventos. Evento nenhum, irmão, fará o que só o processo poderá fazer. Eu falei sobre o processo ontem, que nós não podemos fugir do processo. Deus nos coloca num processo. Alguns irmãos chamam de prova, de luta, de peleja, qualquer nome que você der. Eu chamo de processo. E esse processo tem que acontecer o que diz em 1 Coríntios 3,18, que nós nos contemplamos como um espelho e vamos ser transformados de glória em glória, por uma glória cada vez maior, como pelo Senhor, o Espírito. É uma glória crescente. Então por isso que o processo ele tem que acontecer na nossa vida para que possamos avançar. Não fuja do processo. Eu falei ontem para os irmãos aqui, eu passei 3 anos de enfermidade, 1 ano de depressão. Eu queria fugir do processo, eu dizia, mas Deus, como é que pode, cara? Eu estou aqui assim, deprimido, mal, queria morrer. Deus dizia, eu estou fazendo você passar por um processo. Submeta-se ao processo. Mas submeter ao processo não é dizer assim, deixa a depressão vir, não. Levante-se hoje no que você tem que se levantar. Conserte o que você tem que consertar. Ajeite o que você tem que ajeitar. Pare de protelar. Pare de reter o que você está retendo. Muitas vezes nós estamos presos na nossa alma por causa de coisas simples, comer e vestir. Estamos numa crise, sim, irmão, realmente estamos numa crise. Não existe uma vida cristã e vida secular, é uma vida só. E essa crise, eu falei um pouco ontem, acontece porque nós entregamos a autoridade para Satanás. Não nos envolvemos com a política como nós temos que nos envolver.
Não colocamos pessoas nas áreas de influências, como juízes, promotores, governadores, vereadores, homens temente a Deus. A política é suja, então vamos deixar eles morrer para não, irmão, envolve a gente. Que eles estão legislando ao nosso favor também, né? Geralmente é mais no deles. Mas o que nós fizemos? A TV é de Satanás, a música é do diabo, a política não é para o povo de Deus. Aí achamos que a solução vai ser um pastor presidente. Não, irmão, pastor, ele pastoreia ovelha. Ele não pastoreia a nação, não. É para pastorear a ovelha. Quem decide ser político, quer largar o ministério pastoral, tudo bem. Só não se chame mais de pastor porque você largou o ofício. É simples, é bíblico. Não tem como. Mas eu acredito muito que o reino de Deus ele se move da seguinte forma: você é um agente de transformação no seu trabalho. Como é que você vai ser um agente de transformação no seu trabalho? Se você tiver uma vida com o Senhor, em comunhão com Deus, você vai ser esse agente de transformação. Mas nós estamos tão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com as contas, que quando você chega no trabalho, você não é mais transmissor de paz. Você não consegue transmitir paz, porque não tem paz aí dentro. Só tem tormenta. Irmão, pega as contas lá, junta tudo e vai orar, irmão, e toca fogo. E diz: Senhor, agora eu vou me organizar, me perdoe, Senhor. Eu gastei o que eu não devia. Eu gastei o que eu não podia. Eu fui fútil. Me perdoe. Eu quero pagar essas contas. Me ajude. Já pensou em orar assim? Se arrependa, irmãos. É sério. É muito sério. O mundo vem com essa: compre batom, compre batom, compre batom. Você nem queria comer batom, mas porque é a influência. Compre batom, né? Compre uma calça cara. Compre uma bolsa cara. Fazer que nem Ana Paula Valadão, da Piton, né, logo. Devia ser. E lá na Esposende, aqui tem Esposende? Uma loja de vende sapato aqui, qual o nome? É, Paquetá. Vamos pra lá, irmão, botinha, né? Não, mas tem que ser Piton, Louis Vuitton. Tudo com tom, né? Um tom de 12 mil, de 30. Que é para pisar na cabeça do diabo. Meu irmão. Mas, irmão, olha. A falta de... É porque assim, a gente quer ser profético, mas a gente também é exagerado. Quando o Senhor fala em pisar a cabeça da serpente, quando você começa a rejeitar um pouquinho a internet em casa, tu está pisando na cabeça da serpente também. Quando você começa a rejeitar certas coisas na faculdade ou no trabalho, você está pisando na cabeça da serpente. Mas que serpente? Gênesis capítulo 3, isso é porque é falta de Bíblia, mas vou te explicar um pouquinho. Gênesis capítulo 3, o que foi mesmo que Deus disse que se vocês comerem dessa árvore, vocês iriam morrer dessa fruta? Ele disse: não, certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. Aí a mulher viu aquilo tudo, né? Tinha aparência boa, acho que ela devia ser um pepino, alguma coisa, fazia bem para a pele, né? Rejuvenescia, que a mulher viu tudo. Gênesis 3, pode ler lá, a primeira fofoca que a Bíblia explica. E a gente, por falta de Bíblia, sabe, de conhecimento da verdade, a gente leva com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que o cara diz, aí a gente recebe. Não, temos que ser mais bereanos, conferir coisas espirituais com espirituais. Não é só receber e pronto, e acabou-se, não. Nós queremos que o Brasil seja do Senhor Jesus. Aí vamos fazer uma marcha para Jesus. Não, Jesus não mandou marchar. Jesus mandou a gente prantear, se vestir de pano de saco, chorar, clamar, jejuar. E uma coisa, pregar o ano aceitável do Senhor. Não é com... Teve uma marcha lá para os homens, que eles dizem que é para Jesus. Era bem na época que Luan Santana era famoso. Aí tinha um gospelzinho lá que se achava Luan Santana. Até coraçãozinho ele fazia. Irmãos, eu fiquei com a vontade de jogar uma pedra nele. Deus me perdoe, eu quero pecar. Eu estou pecando já, Senhor. Derruba aquele irmão do trio elétrico, né? Faz um fio batendo naquele... Cara, era feio, irmãos. Mas sabe qual é o problema? Hoje nós temos que achar tudo legal, nós tem que ser igual ao mundo, né? Temos que fazer tudo igual ao mundo, senão não dá certo. Tem que ter um negócio para conquistar o jovem, porque se não tiver um negócio legal, se não tiver uma rede jovem que entra as motos na igreja, não vai ser legal, né? Se não tiver uma rede jovem que tenha isso, aquilo, irmão, precisamos de Deus.
A gente precisa de intimidade com o Senhor. A gente precisa amar a Deus. E eu fui confrontado por Deus. Eu ia muito para a marcha para os homens lá em Recife. Era um Recifolia, que lá tinha um Recifolia, que era, não sei se aqui tem carnaval fora de época, né? O carnaval fora de época lá em Recife chamava de Recifolia. O Recifolia acabou, mas a marcha não acabou, irmão. É fogo, né? Aí os caras, que bênção, nós destruímos o Recifolia. Nossa cidade nunca teve mais violenta. A Bíblia diz, eu quero que os homens estejam nas ruas, levantando mãos santas. Não, mas a gente vai, aí, fui um dia, aí chegou uma famosa lá, com, sei lá, uns 30 seguranças, e ela passando no meio do povo, e o povo aquela coisa. Cara, isso não é evangelho, irmão. E os jovens, os casais estavam atrás do palco, tudo se esfregando, namorando. Falei, irmão, Deus passou longe daqui, cara. Deus está longe, isso é uma vergonha. Porque a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está aí a liberdade, a presença, a glória. Nós nos arrependemos, nós queremos mais amar uns aos outros, mas não o amor que a galera fazia atrás do palco, né? Nós queremos perdoar, nós queremos ter uma vida íntegra e santa. Mas irmãos, não, o que está acontecendo com o Evangelho? O problema é que nós trocamos a responsabilidade. Nós não estamos buscando a Deus por quem Ele é, nós buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar. E por ser influenciado por muito tempo por isso, você pode dizer assim, não pastor, a gente não vive dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa me responder, mas para você que está pensando assim, mas esse pastor está falando aí, a gente aqui já ouviu muito sobre isso, a gente aqui já fez isso, já fez aquilo, não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você está fazendo agora. Deus quer saber o que você está dando para Ele hoje. Porque existe um desejo de Deus. Deixa eu explicar bem rapidinho. Moisés foi enviado para falar com o faraó. Vou te explicar duas coisas bem rapidinho, eu encerro, tá bom? Vocês me aguentam? Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Bem rapidinho. Efésios capítulo 6 diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, entre pessoas, né? Vamos lá para entender Moisés. O Senhor diz assim, você vai lá para Faraó, você vai dizer uma coisa, veja que coisa interessante, diga, o eu sou me enviou. E Faraó lá sabia quem era o eu sou, irmão. Mas o Espírito que atuava nele sabia quem era o eu sou. O eu sou me enviou. Aí ele, peraí, o Espírito que atuava nele sabia quem era o eu sou. Então nós lutamos entre pessoas, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Cara, eu me cansei de participar de congregações que os irmãos ficavam, cara, sério, perante Deus, a irmãzinha cantando lá e fulminando o olho da outra. Deus vai te pegar. E eu ficava vendo aquilo ali, pastor, meu Deus, cara. Intriga, litígio entre os irmãos. A palavra considera isso como pecado de feitiçaria. É muito sério, porque esse litígio entre os irmãos, essa briga, porque na unidade gera poder. Atos capítulo 2, o Senhor veio com o seu poder, porque havia unidade, havia uma só voz, um só pensamento, um só corpo. Então, temos que parar com esse negócio de... Eu fui numa Assembleia de Deus uma vez, foi a única até hoje. Ainda bem que as irmãs não cantaram essa música nesse dia, porque eu falei isso depois, né? De sabor de mel e etc. Eles disseram que eu ia voltar, mas nunca mais fui. Mas eu disse, olha, vamos acabar com essa palhaçada, irmão. Que conversa é essa? Da gente estar brigando uns entre os outros aqui. Irmão, era muito feio. E o pior era saber que uma brigava com a outra por causa do marido da outra. Irmão, que isso, cara? Por causa do marido, irmão. Não, o espírito de pombagira, ele permanece na igreja, né? Na verdade, assim, permanece no meio do povo. A palavra diz que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então, para mim, tem denominações que não são mais igreja, irmão. É muito sério isso. Falta de devoção, de amor, de temor ao Senhor. Quantos pregadores eu vi que o cara estava cantando lá e piscando oi para as irmãs? O cara casado e etc. Irmão, segura essa tara. Submete ao Senhor. Como diz meu pastor, morre miserável. É para Deus. Morre, coloca essa tara diante de Deus e diz assim, Deus me perdoe, eu sou tarado.
É sério, tem diversos tipos de tara. Tara por comida, tara por fofoca. Né? Tem diversos tipos de tara. E essas taras precisam ser quebradas e administradas pelo Espírito. Porque a nossa alma é muito cebosa. Né? A nossa alma não é boa, ela precisa ser ganha pelo Senhor, amém? Então, voltando, quando ele chega lá e diz uma coisa: olha, deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Vamos entender agora rapidinho qual é o desejo de Deus. Deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. O povo sai sem estrutura nenhuma, só com uma promessa: vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Eles saberiam que iam chegar no lugar que existia uma estrutura, mas o desejo de Deus era que eles adorassem no deserto. Então, quando eles passam a pés enxutos, inicia o processo de adoração no deserto. Miriam vai lá, né, a pentecostal da galera, pega o pandeiro e começa: vamos adorar o Senhor e tal, e começam a adorar, a exaltar o nome do Senhor. Ok, aí começa a vir as frustrações. O pessoal começa, o negócio de 40 dias virou 40 anos. Por quê? Porque o povo não entendeu qual era o desejo de Deus. Deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Quando o pessoal chegou no deserto, começou a entristecer o coração do Altíssimo. Cara, eu tenho saudade das cebolas do Egito. Moisés, como é que você tira a gente daquela estrutura? Estrutura boa, né? Tipo assim, estamos na Coreia do Norte, né? Estrutura ótima. Estamos trabalhando feito uns condenados, né? Estamos aqui se ferrando todinho, fazendo tijolo, palha. Bom, estamos vivendo aqui, né, com esse ditador legal, trabalhando para ele e comendo cebola, massa, uma sopinha de cebola, um negócio assim, beleza. Como é que você tira a gente desse manjar, irmão? E você traz a gente aqui para ficar comendo um negócio que cai do céu, né? Para tirar uma água da rocha, né? Só tirar. Não, irmão, olha, para mim, eu acho que eu batia na turma, irmão. Olha, infeliz, eu vou jogar você naquele mar que se abriu. Vai para lá, condenar. Como é que, irmão, a gente passou ali? A gente passou a pés enxutos. Como é que a gente passa a pés enxutos e a gente vai dizer que Deus não é bom, cara? Quando Deus nos submete a um processo, a primeira coisa que Ele faz assim, é um deserto. Ele tira tudo. A gente começa a procurar se Deus, onde é que está o suprimento. O nosso maior erro é que nós olhamos aqui e aqui. O salmista entendeu isso e disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O cara era massa, porque olha, Davi, amanhã eu vou falar mais sobre sacerdócio. Davi não era só um pastorzinho de ovelhas. Vocês vão entender porque Davi conseguiu enfrentar Golias. Mas para saber tem que vir amanhã, tá bom? Então, deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. E o povo passou por tudo aquilo. Passaram-se anos e o desejo de Deus continuou perpétuo e continua até hoje. João capítulo 4. Existe um desejo. O Pai procura por verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito. Então o que eu quero te perguntar, irmão? Qual tem sido a tua adoração? Porque adoração não é só fruto dos lábios que confessam o seu nome. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos ter uma mudança de entendimento. Mas essa mudança de mente, quando nós vamos adorar a Deus de fato, nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a adoração não é só canção, a adoração é uma vida. O culto não é só domingo à noite, o culto é a vida. A sua vida é um culto a Deus. Agora eu estou jogando a bola para vocês entenderem. Mais pesada essa bola, segura, né? Essa bola eu sei que é pesada. O culto é a nossa vida, é culto a Deus. Então você não é santinho quando você está no templo. Você tem que ser santinho integralmente, porque a sua vida é um culto a Ele. Mas pastor, isso parece ser muito pesado. Lembre-se, Ele levou sobre si as suas transgressões. Lembre-se dessa troca e pare de dizer que é difícil. Vença suas taras no Senhor. Vença seus problemas diante de Deus. Se humilhe perante a potente mão de Deus. Se coloque hoje diante dEle, que Ele vai mudar a sua história. Porque o Senhor está liberando essas palavras, porque para que vejamos cumprir as palavras proféticas aqui através de vocês. E eu não vim aqui somente para apresentar meu ministério, porque o meu serviço a vocês é me desgastar no que o Senhor tem falado para mim. Em Garanhuns, Deus liberou uma palavra sobre o pastor Laí.
Fui eu que liberei através do Senhor que viria um tempo sobre o ministério de vocês que ia começar a decolar. Mas eu quero dizer a mesma coisa que eu vi em Garanhuns, eu estou vendo aqui. Nesse ministério vai acontecer a explosão de paternidade sobre essa cidade de Conquista. Mas os futuros pastores, evangelistas, apóstolos e mestres são vocês. É daqui, vai sair daqui. Vai vir pessoas de outros lugares para cooperar com vocês. Mas Deus quer levantar aqui. Porque, queridos, eu vou dizer um número que o Espírito está me mostrando. Como nós podemos administrar um trabalho com 3.000 pessoas, com um corpo de presbitério bem pouquinho? Vocês não vão conseguir. Vocês precisam de cooperadores. Então, o que Deus está liberando sobre vocês hoje, não importa a idade que você tenha, não importa. Volte a sonhar, irmão. Volte a sonhar, viu? Volte hoje a sonhar. O diabo foi frustrado hoje, você vai voltar a sonhar, cara. Você vai voltar a sonhar. Deus hoje está entrando na sua casa. Eu não sei. Deus está tirando do teu coração algo que te machucava. E hoje você vai voltar a sonhar. A partir de hoje você vai sonhar. Você vai saltar. Você vai saltar. Nós precisamos vislumbrar o que Deus tem para nós. Mas como é que nós vamos vislumbrar? Ei, nós temos que nos humilhar perante essa glória, essa graça. Você é um homem potencial em Deus, cara. Deus vai te levantar de uma forma como você nunca imaginou. Primeira coisa que Deus vai tirar de você é a sua timidez. Ele vai colocar um leão aí dentro. Você vai ser um cara forte. Um forte em Deus. Porque você vai cooperar com o ministério. Você vai ser um grande cooperador, braçal. Homem com força, com voz. Tua glória brilhar, como eu ouço tua unção, tua glória brilhar. Coloque seu rosto no chão, cara. Tua glória. Se você tem desejo, coloque seu rosto no chão hoje. Lance-se nele. Fique à vontade, pode ser onde você está, aqui na frente. Eu sei que o Senhor hoje quer restaurar a chama. Restaurar a chama sobre esse ministério. Restaurar a chama sobre vocês. Então, se você hoje está querendo reacender a chama, eu te chamo, vem aqui para frente. E lance-se no Senhor hoje. Lance-se no Pai. Não deixa nada engessar você. Não deixa nada mais engessar a sua vida. Lance-se hoje nele. Lance-se sem reservas hoje. Sem reservas. Sem reservas, não retenha nada nele. Lance-se totalmente hoje para ele. Coloca para fora a angústia hoje. Coloca para fora aí. Lance-se, lance-se. Tua glória. Você que não veio à frente, mas está aí. Lance-se nele onde você está. Não perca tempo, ore. Coloque seu coração nele. Você tem gratidão aí, irmão. Libera gratidão, libera palavras ao Senhor. Não vamos ficar perdidos. Não vamos ficar perdidos. Recebe injeção de ânimo hoje. Injeção de ânimo no teu coração. Coração que não sonhava. Pessoas feridas na intimidade. Pessoas que já foram feridas em liderança. Ei, Deus está mudando a tua página hoje.
Se vocês da liderança tiveram entendimento, ministrem as pessoas. Orem uns pelos outros nesse momento. Vocês que não vieram à frente, orem uns pelos outros agora. Orem uns pelos outros, somos corpo. Podemos orar uns pelos outros. Vamos, adore! Eu oro para que os anciões dessa igreja voltem a sonhar, Deus. Sejam cooperadores do ministério. Senhor, que os jovens tenham visões. Que os jovens tenham visões.
Voltem a ter força. Voltem a ter força. Volta a ter força. Casamentos aqui hoje, mulheres que seus maridos não servem ao Senhor, vocês verão o fruto acontecer de oração. Vocês verão acontecer isso. Creiam, creiam, creiam. Vocês verão eles se arrependerem da bebida. Ele vai chegar pedindo perdão para você. Esse vai ser o primeiro sinal da conversão do seu marido. E a palavra diz que a mulher que é temente ao Senhor, com o seu exemplo, ela ganhará o marido. Eu abençoo os jovens casais aqui, para que a semente no ventre das mulheres sirva às nações. As mulheres que vão ter filhos nos próximos anos, vão sair 5 missionários do seu ventre. Eu queria chamar aqui as mulheres do presbitério da igreja que são liderança. Queria chamar aqui a pastora Ruth. Queria chamar as mulheres que atuam no ministério aqui e ficassem perto dela. Tem algo do Senhor para liberar sobre ela aqui. Eu queria que as mulheres estivessem impondo as mãos sobre ela agora. Tá? Queria que a igreja levantasse a mão sobre ela. Filha, eu quero te dizer algo hoje sobre esperança e sonhos. Eu estou gerando mulheres no teu ventre que sentarão na mesa da tua casa para receber daquilo que você entendeu há anos. O início do teu ministério já aconteceu faz tempo, enquanto tu lava os pratos e compartilha. Mas eu quero dizer e te dar esperança hoje, que eu te levarei em outras cidades e outras mulheres ouvirão.
mulheres de pastores, mulheres de líderes que estão doentes, infelizes em seus casamentos, elas entenderão. Eu libero paternidade sobre você para ser uma mãe sobre muitas mulheres. E as que cooperam contigo, elas vão receber a mesma unção que está sobre você, a mesma habilidade, a mesma sensibilidade para cuidar de outras mulheres. Haverá o crescimento do ministério de mulheres nessa igreja muito grande, onde você receberá mulheres de traficantes, mulheres que vivem da prostituição, e elas entenderão o que é uma mulher de Deus através do exemplo de vocês. Eu abençoo vocês para crescer e prosperar em tudo que o Pai tem liberado, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, queridos, deixa eu chamar aqui a irmão Rodrigo, a Lisiane Silveira aqui da Silva, com a Valentina. Aleluia. Esses irmãos se converteram há pouco tempo, são discípulos ali do Wagner, da Lisiane também, Elisiane. Se converteram e ainda não haviam tido a oportunidade de apresentar a Valentina ao Senhor. E nós, como evangélicos, não batizamos crianças, mas apresentamos ao Senhor, porque cremos que isso é bíblico. Então é uma responsabilidade nossa da igreja. Amém, queridos? Vou chamar o pastor Gilmar aqui, pastor Gilmar, para estar orando aqui, apresentando a Valentina. Amém, queridos? O Senhor Jesus disse: deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então não é simplesmente assim, amados, coisa comum, vamos dizer assim. É algo muito espiritual e sobrenatural. Nós estamos, nesse momento, em nome de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, nós apresentamos a Valentina para Ti, Senhor. Amém? Então esse é o momento especial em que o Senhor está olhando e vai cuidar dos pais e da Valentina também. Amém, queridos? Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Senta a mão para cá, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida da Valentina na Tua presença nesta hora. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um plano e um propósito para a vida da Valentina, Senhor. Deus, Tu escolheu ela ainda no ventre da sua mãe, Pai, para cumprir um plano e um propósito sobre a vida dela, Senhor. Nós queremos apresentá-la diante do Teu altar nesta hora, Pai. Entregamos ela na Tua presença e nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu esteja guardando ela debaixo das Tuas potentes mãos de poder e de glória, cobrindo ela, Senhor, com Teu sangue, Jesus, guardando ela na Tua presença, escondendo ela na Tua presença, Senhor. Pai, nós apresentamos a vida da Valentina na Tua presença. Pedimos também, Pai, que o Senhor dê sabedoria para o seu pai, para a sua mãe, Pai, para estar guardando ela nos seus caminhos, apresentando, Senhor, a Tua palavra, apresentando o Teu caminho, Senhor, que é o caminho da salvação. Pai, nós como igreja, nós queremos abençoar a Tua vida, Valentina, e profetizamos que Tu será uma criança cheia da presença de Deus, uma criança cheia do Espírito de Deus. Nós profetizamos que Tu venha crescer em estatura e graça e no conhecimento do Senhor. Nós profetizamos agora que Tu será guardada debaixo das potentes mãos do Senhor, e que os anjos do Senhor estarão Te aguardando, Te livrando de todo mal. Nós queremos como igreja, nós abençoamos a Tua vida e consagramos a Ti, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, querido? Diga para o teu irmão que está ao teu lado aí: amanhã tem mais, às 20 horas. Uma coisa eu sei que o diabo não quer que você esteja aqui amanhã. É o único que não quer. Mas lute. Amém, querido? Rompa aí as barreiras, a tradição, né, de não vir a culto segunda-feira, que eu tenho certeza absoluta, não importa onde você mora,
Não importa onde, mas lute para vir, para chegar, de repente correndo. Deixe para tomar banho até depois que sair daqui. Amém, amados? Aleluia. Se os irmãos quiserem lanchar, tem lanche ali.